Olá, eu sou a Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista. Hoje eu venho falar sobre ergonomia. Já falei sobre levantamento e transporte de cargas, falei sobre mobiliário. Hoje eu venho falar sobre equipamentos. É um dos itens a ser avaliado dentro do NR17. E o que ela pede? Que os equipamentos que são utilizados atendam às características psicofisiológicas dos trabalhadores e principalmente à natureza do trabalho que será executado. Então é importante que esse equipamento promova boa postura, promova movimentos compatíveis à natureza da atividade. Então, são uma série de situações. Por exemplo, se é um trabalho administrativo, onde o trabalhador necessita fazer leitura e digitação ao mesmo tempo, torna-se necessário o uso do suporte de documentos, que facilite a visualização daquele documento, que ele esteja próximo aí ao nível da tela desse computador. Se é, por exemplo, um atendimento de telemarketing, onde o trabalhador precisa constantemente digitar e falar no telefone, torna-se necessário e a NR17 pede para que se use o headset, para que não tenha aquele desconforto de pegar o telefone, usar de forma inadequada. Então, as ferramentas, os equipamentos precisam facilitar a atividade, o trabalho a ser executado. Se é uma atividade de processamento de dados, a altura da tela é importante. Tem fácil visualização? Como que está essa iluminação desse processamento de dados? A distância do teclado, do documento, precisam estar todos alinhados para garantir uma boa postura, certo? E dependendo das atividades que vamos avaliar, vai envolver vários tipos de equipamentos e ferramentas diferentes. Então, nesse item de equipamentos, vai entrar todas essas questões de o que o trabalhador necessita para executar a sua tarefa. Se é uma atividade de manutenção, vai existir alguns equipamentos específicos, kit de chaves, ferramentas e, de uma forma geral, esses equipamentos e essas ferramentas necessitam estar em alturas compatíveis, evitando movimentos inadequados do corpo humano, que eu vou falar um pouquinho a seguir. A questão de área de alcance é muito importante. É uma atividade de operação, de controle de painel, onde é necessário fazer determinados tipos de acionamentos frequentes. Será que a altura é compatível? Ele tem que esforçar o corpo dele a todo momento. Então, dependendo da atividade, vai existir determinados tipos de avaliação diferente. Mas é importante que observamos o volume, o peso, é feito um deslocamento no uso dessa ferramenta, desse equipamento, existe uma boa pega durante o uso dessa ferramenta, deste equipamento, e lembrando que existem outras normas que vão falar também sobre equipamentos, ferramentas, que vão nos dar subsídio a o quanto é importante levar em consideração esses assuntos, porque isso tudo faz com que a atividade seja aí uma atividade de maior risco ou menos risco, dependendo do que? Da natureza da atividade, da frequência dessa atividade, e esse equipamento é utilizado durante toda a jornada, algumas vezes por semana, então isso tudo são particularidades que tornam uma atividade de maior risco ou não. A NR12, por exemplo, ela fala muito sobre os equipamentos que precisam estar dentro das características antropométricas do trabalhador, precisa também facilitar a questão da visualização, dos acionamentos, dos painéis de controle. A NR12 também fala isso, fala inclusive que os monitores e os comandos precisam ter uma intenção clara e precisa. Fala também que NR12, já saí fora da NR17, porque isso é que é importante, agregar outras normas, outros subsídios, para realmente reforçar que a ergonomia não é uma norma isolada, ela atende
todos os quesitos desse contexto do trabalho. Por exemplo, a NR12 fala sobre que os equipamentos e as ferramentas precisam ter uma baixa exigência dos movimentos que envolvam torção, força, preensão dos segmentos dos membros superiores, por exemplo. Tem outra norma, a NR31, que é específica para o trabalho rural, onde fala sobre os equipamentos e ferramentas de trabalho. Então, elas vão dar subsídio, por exemplo, em situações onde é necessário o uso do pedal constantemente. Será que a altura desse pedal, o acionamento desse pedal é compatível à atividade? É um acionamento rígido, a altura que está desfavorecendo a angulação do corpo? Então, são detalhes que fazem a diferença durante a avaliação dos equipamentos e ferramentas, meios e métodos de trabalho. Então, é levado em consideração não só a questão biomecânica, mas também a exigência do tempo, a como está essa questão organizacional. Então, esses detalhes de equipamentos vão demandar também muita avaliação nos aspectos cognitivos, correto? Então, o que é a NR31? A NR31.11, ela fala o que uma ferramenta manual, por exemplo, que é muito importante dentro da ergonomia levarmos em consideração, se essa ferramenta ela é segura para o trabalhador, se ela é eficiente para aquela atividade. Eu vou dar um exemplo em atividades de corte de carne. Se você não tiver uma rotina de inspeção, de troca de lâmina, com certeza haverá maiores dificuldades durante a tarefa, porque uma coisa é você fazer um corte com uma ferramenta, com um corte bom. Vou falar aí, não precisa ser frigorífico, em casa mesmo, dona de casa, quem gosta de cozinhar, ou quem gosta de ir pro churrasco também. Geralmente quem gosta de churrasco odeia usar aquela faca, aquele corte que não dá para cortar, porque a exigência, o esforço é muito grande. Então, a ferramenta de trabalho dentro da ergonomia, ela precisa estar compatível à atividade, ela precisa fornecer segurança e eficiência, porque a eficiência também é produtividade, é a otimização do tempo, e a questão também da ferramenta ser única, exclusiva, utilizada para aquele fim. Então, é importante aí a questão dos procedimentos internos das indústrias. Então, quanto mais procedimento, mais o trabalho será claro e as ferramentas e os equipamentos terão uma durabilidade maior, porque os trabalhadores terão ciência, serão treinados a manusear corretamente esses equipamentos, essas ferramentas, tá? Porque às vezes o trabalhador pega uma ferramenta daquele posto, que é específico para aquele posto, e usa para fazer em outro segmento, e às vezes acaba interferindo na qualidade daquela ferramenta, acaba danificando. Então, isso, onde eu falo, quanto mais procedimento, melhor aí para o respaldo, para conservação dessas ferramentas de trabalho. A NR31 também fala que elas devem ser mantidas em bom estado de conservação. Então, se há um profissional específico que faz a gestão das ferramentas, dos equipamentos, o pessoal da segurança, né, que vai constantemente nas áreas, avalia, tem um planejamento estratégico no caso de troca, de manutenção necessária, isso vai fazer com que o trabalho, a atividade em si, seja feita de uma forma mais produtiva, e quem vai ganhar é a empresa, é o trabalhador, é redução de acidentes, é redução das doenças ocupacionais que podem decorrente quando você faz uso de uma ferramenta que tem uma pega pobre, que tem um desvio muito acentuado aí, envolvendo a região de punho. A musculatura da mão é uma região de muita musculatura intrínseca. Dependendo
tanto de esforço que é feito nessa região pode sim prejudicar. Então, são itens a ser avaliados aí dentro da ergonomia e eu venho falar para vocês que a NR17, a NR12, NR31 e demais normas aí, eu posso citar algumas diretrizes também que citam sobre ferramentas, são todas trabalhos aí que foram estudados ao longo de um período com o mesmo objetivo de tornar a saúde do trabalhador algo prioritário e a segurança dos processos também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!